Uma casa de 2 andares desabou em Irajá. 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. A gente acompanhou tudo de perto com a equipe da Fernanda de Andrade, também do nosso querido Miltinho Rodô. Cenário de destruição. A casa de 2 andares ficou assim. O desabamento foi no início da noite de ontem, por volta de 7h30 da noite, em Irajá, zona norte do Rio. Vizinhos ouviram o estrondo. Aquela pancada super forte, parece que tinha uma coisa derrubando mesmo. Aí saí de dentro do banheiro correndo, quando vim aqui na frente já não vi mais nada, porque tinha muita poeira. 5 pessoas estavam dentro da casa. Rony Luiz Ferreira, de 24 anos, conseguiu sair do meio dos escombros sozinho. Alexandre Alves, de 17 anos, e a mãe de 41 foram resgatados assim que o socorro chegou. Eles tiveram apenas ferimentos leves e foram levados para o Hospital Salgado Filho. Um cachorro também foi resgatado. As buscas continuaram para socorrer uma adolescente e uma idosa que ficaram entre os escombros. Cerca de 60 homens dos bombeiros e da Defesa Civil trabalhavam no resgate com a ajuda de cães farejadores. E agora, cerca de 4 horas depois do momento do desabamento, os bombeiros conseguiram resgatar mais uma das vítimas. Essa vítima ainda não foi identificada, mas os bombeiros fazem agora esse resgate, tentam tirar essa vítima do meio dos escombros. A adolescente Alexia Caroline Ferreira Fernandes, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos. Ela foi retirada dos escombros já sem vida. O pai da jovem acompanhou a busca. Minha filha é uma pessoa muito boa, entendeu? E sempre vai ser. Já caiu a ficha? Não caiu ainda não. Parece que eu tô sonhando ainda. Bombeiros e homens da Defesa Civil concentraram esforços na busca pela última vítima soterrada. Passava da meia-noite quando Lídia Ferreira de Lima, de 84 anos, foi localizada também sem vida. As pessoas morreram no primeiro momento. Pela forma como elas estavam, elas nem viram o que aconteceu. Foi muito forte. A causa do acidente ainda será investigada. De acordo com os vizinhos, na quarta-feira, parte de uma das paredes da casa havia desabado. No local teria sido colocado apenas papelão. Um puxadinho um em cima do outro, e com essas chuvas, tem muita água correndo pelo terreno, certamente isso ajudou a propiciar a eclosão do desastre. E é possível ver uma edificação de 3 pavimentos, 2 pessoas morando realmente, e um terceiro, um acréscimo ainda em fase de obras, certamente sem nenhum embasamento técnico de uma construção para suportar esse peso todo de 3 pavimentos. E a gente chegou lá em seguida, eu quero deixar bem claro aqui para ser justa, estava o Zé Lucas, estava também os auxiliares, o Jorge Antônio, porque o Cezinho, nosso motorista, passa por lá todo dia e passou no momento em que desabou. Eu tenho o áudio que ele mandou no WhatsApp da gente, desesperado pela cena que ele tinha visto, cena de correria ali na rua, cena de correria dos vizinhos tentando. Esse moço saiu rapidamente, mas as outras 2 pessoas precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui com o Dr. Carlos. Boa tarde, Dr. Chaves, chegou rapidinho hoje aqui, nessa sexta-feira chuvosa. A gente sempre fala, doutor Carlos, já teve outros desabamentos, não é à toa que existem engenheiros, não é à toa que existem arquitetos, existe uma grande, em grandes cidades esse é o problema, a construção irregular. E as pessoas vão fazer puxadinho aqui, puxadinho ali e não sabem do risco que estão sofrendo, né? É verdade, Isabelle. Boa tarde a todos. Isabelle, não tem fiscalização. Então a pessoa faz a casa como quer, aonde quer, e aí o poder público, para ganhar voto, não tira a pessoa de lá, porque senão vai colocar onde? Aí perde aquele voto daquele pessoal. Então é uma coisa de gestão mesmo, né, Isabelle? E a gente vê grandes construções irregulares, principalmente nas áreas mais pobres da cidade, principalmente em áreas íngremes, como são as comunidades, em que a gente passa e fala como que esse troço fica em pé. Detalhe, ontem de madrugada eu estava conversando com a Fernandinha, que acompanhou todo o drama. Os vizinhos falaram que já tinha caído, como ela falou na reportagem, uma parte de um muro que dava muito próximo à casa e que foi tapado com papelão. E aí ninguém se prontificou, ninguém percebeu que seria um risco. Para você entender o que o Corpo de Bombeiros, o que o coronel falou, o solo, quando é encharcado, não é que o solo nunca é fixo. Há sempre uma mudança, há sempre um encharcamento, principalmente em áreas com grande quantidade de terra. Aí o que acontece? Há uma movimentação da casa. Os engenheiros trabalham com essas movimentações de solo, para isso fazem as plantas para construção. Quem faz esse tipo de puxadinho não tem como. Muitas pessoas, eu te falo aqui que eu já ouvi, principalmente na época dos desabamentos, e muitos
muitos engenheiros, muitos especialistas falam, Isabelle, no Rio de Janeiro, se a gente está falando daqui, muitas pessoas vivem sob o risco eminente de morte sem saber, sem ter noção dentro da própria casa. 11h58, hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem voltou ao local onde a casa desabou lá em Irajá, tá? De dia dá pra gente ter noção melhor do que aconteceu por lá. O cenário é de total destruição. Veja na reportagem de Karine Cerqueira. Na manhã seguinte ao desabamento, muita destruição e escombros. A casa que desabou fica aqui dentro deste terreno particular, numa espécie de vila onde viviam muitas pessoas da mesma família. Logo aqui na garagem do terreno onde a casa desabou, bastante capô de carro e lataria, onde funcionava uma espécie de oficina. Agora, toda essa destruição e esse desabamento pode ter sido uma tragédia anunciada, pois o primeiro estalo na construção foi ouvido na quarta-feira. As duas casas que ficavam coladas parede com parede, onde a casa desabou, olha só como é que estão, ó. A estrutura dessas duas casas foi totalmente abalada. E daqui de cima dá para ver o tamanho da destruição, do desabamento dessa casa. É possível ver, olha só onde é que foi parar o fogão, a geladeira, olha como é que está a destruição da geladeira. E aqui, olha, mostra ali, Jorge, a gente encontra entre os escombros a foto da idosa que faleceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, vários imóveis no terreno foram construídos irregularmente numa espécie de puxadinho. A chuva pode ter agravado os problemas da construção. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Salgado Filho. O jovem de 24 anos, Rony Luiz Ferreira, foi liberado. A mãe dele, de 41 anos, e o irmão de 17, gêmeo da adolescente que faleceu, permanecem internados. O estado deles é estável. Felizmente foi dois embora, mas a gente queria, né? Aconteceu, fatalidade. E agora vamos viver a vida, construir tudo de novo. No terreno onde houve o desabamento foram interditadas 2 edificações, um pavimento de cada, e nos fundos também, e na frente da área, para você ver como estava a situação irregular lá, tá? Atenção, meio-dia na virada do relógio.